Se você quiser, você pode ficar no prato. Bem-vindos a mais um... De novo. Bem-vindos a mais um Podes Ler. Mais uma vez, traremos a vocês um exemplo de empreendedor. Não é empresário, empreendedor. Aquele que acorda sem ter que ninguém mandar. Bem, boa noite. Corta tudo. Não tem que falar. Eu só ia te falar, quem mandar não, quem mandar tem, minha mulher. Eu só ia falar isso, mas tudo bem. Vai lá. Vamos começar de novo? Bem-vindos a mais um Podes Ler. Traremos novamente para vocês um exemplo de empreendedor. Aquele cidadão que acorda sem ninguém mandar. Isso é muito legal você falar isso, mas tudo bem. Depois eu explico essa, vai. Me apresente, por gentileza. Por favor, se apresente, Eduardo Amadeu, da Gaia Assessoria. Legal, obrigado, Zé. Valeu aí pelo brief inicial aí, né? E principalmente por falar que tem que acordar cedo sem ninguém mandar. Não, manda sim. Quem manda lá em casa é minha mulher, a Karine, e que fique bem claro isso, né? Bom, eu sou o Eduardo Amadeu, trabalho com serviços ambientais, né? Assessorias. Não gosto de me intitular consultor ambiental hoje, depois eu explico o porquê disso, né? Eu tô no mercado aí mais de 18 anos já, empreendendo, né? Desenvolvendo as atividades de serviços ambientais. Sou formado nessa área também já há 20 anos, né? Já estou uma longa caminhada aí. Fiz como todo mundo, né? Comecei lá atrás, estagiando, fazendo trabalho de campo, encarei muitas obras e em um determinado momento da minha vida ali surgiu uma oportunidade para eu empreender. E foi um desafio, e aí quando eu vi, eu estou aqui exatamente em 2025 e continuo nessa jornada, sendo acordado todo dia pela minha esposa e falando assim, acorda e vai trabalhar. É isso aí. O famoso patrão boleto. O que seria o patrão boleto? Vamos lá, vai. Aquele que sempre vence no final do mês. Nossa senhora, acho que eu sou vencido, na verdade, né? Eu sou... Ou podemos chamar de patrão Santos. Esse aí no final é derrotado. Não, tem esperança e é derrotado no final? Não, um dia ele vence. Só que não foi ontem, né? Mas tudo bem. Não vamos entrar nessa polêmica. Exatamente. Mas meu sorriso já diz tudo, tá? Vamos lá. Edu, o que vem a ser a Gaia? Bom, eu acho que assim... Antes de você... A Gaia nasce de uma necessidade... governamental ou social? Ela é muito mais governamental, assim, da minha visão. Assim, é importante explicar como surgiu a Gaia, né? A Gaia, primeiro, ela surgiu de um aspecto social, né? A Gaia ela foi fundada pela minha esposa, Karine, no ano de 2017. E ela surgiu ali como paisagismo com o objetivo de ressignificar os ambientes. Ela tem toda essa cultura, uma filosofia de transformar ambientes, de ressignificar áreas, né? Então ela tem muito esse aspecto social, ela já desenvolveu vários projetos. Mas como eu falei, eu já estou nessa área há muito mais tempo. E antes de ser Gaia, né? Eu tive uma empresa, gerenciei a Novo Mundo Soluções Ambientais. E ali sim, era um trabalho governamental. Então sempre o meu trabalho foi para resolver burocracias, né? Então eu atendo as empresas, apresento os projetos, faço a parte de licenciamento ambiental, eu assessoro as empresas, tudo no que tange a parte ambiental, a burocracia. Só que em determinado momento, ali em 2017, mais ou menos ali para 2018, eu percebi que a Gaia, ela estava trilhando um caminho muito bonito, né? E aí eu falei assim, poxa, não faz sentido eu ter um CNPJ e minha esposa ter outro, por que a gente não pode fazer uma fusão ali, né? E aí, no ano de 2018, foi feita uma fusão entre a Novo Mundo e a Gaia. Obviamente que a Gaia tem uma apresentação muito melhor, uma CEO muito melhor. E desde 2000 e sei lá quando ela já manda em tudo, viramos Gaia.
É como dizem, né? A empresa é a cara do dono. Exatamente, isso aqui é a cara da Karine, tá, pessoal? Ela que deveria estar aqui no meu lugar, mas assim, eu trouxe esse lado da Gaia, hoje ainda, a Gaia ela passou por outros momentos de transformação, ela tem sim uma parte social, que é a parte do que a Karine toca, né, que seria a Gaia Integra. Num outro momento, você pode convidá-la para conversar aqui, fazendo o merchan da Karine. Mas, da minha parte mesmo, eu continuo nos aspectos governamentais mesmo. A Gaia, ela foca muito nesse lado, no que tange o meu serviço, tá? Deixo bem claro isso. Falando em licenciamento ambiental, as pessoas, você atende PJ, PF, assim, se não houver essa obrigatoriedade, você enxerga que as pessoas procuram se adequar a respeitar o meio ambiente para fazer o seu negócio, ou é tudo vamos dizer assim, nas coxas, e se não tiver o Estado por trás pondo uma seta, não funciona? Mesmo com todo essa educação ambiental que a gente vem sendo bombardeado, como você diria que você vê hoje as pessoas com se tem essa visão de respeito ao meio ambiente? São dois pontos. Eu atendo pessoa jurídica e pessoa física, tá? Os dois têm essa necessidade no aspecto legislativo, na parte de legislação como um todo, né? Seria assim o legislativo. As obrigações, as leis estão aí, então, da parte das obrigações da pessoa física, aquele simples fato de manter as suas áreas verdes, caso você tenha, se você for fazer alguma intervenção que envolva as questões ambientais, cumprir as regras, como as empresas também precisam cumprir o seu calendário ambiental, gestão dos seus resíduos, as práticas de licenças, de documentos que são as obrigatoriedades, tá? Eu acho que assim, são dois pontos que dá pra gente fazer um paralelo aqui, que são as questões legais e as questões de prática, né? Por muito tempo, eu sempre tive uma visão de que as pessoas fazem por obrigação, mas ao mesmo tempo elas têm a noção do que, se não fizer, o que vai acontecer. Acho que está muito claro para a gente hoje. A gente está aqui conversando em pleno janeiro brasileiro de 2025. A gente está no ano mais quente do mundo, tá? Dos últimos anos aí, né? O que a gente pode ressaltar sobre isso? Aí tem a ver, sim, com o aquecimento global, tem a ver com as mudanças do que o homem pratica. Uma coisa é você ter legislações mais severas ou brandas. Eu dou um exemplo da legislação brasileira, ela ser a mais rigorosa do mundo no que tange meio ambiente. Eu acho que assim, a gente precisa não flexibilizar, a gente precisa facilitar, por exemplo, a questão de tempo, profissionais, para que a gente otimize os processos de licenciamento ambiental. As empresas, por sua vez, precisam investir em práticas de gestão ambiental, mas uma das práticas de gestão ambiental, que eu acho que é super importante, é a educação. Porque parte da educação a gente não aprende só na escola, a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Então são os exemplos desde que saem da União, Estado e município, e também das próprias empresas, do que a gente trabalha, ou seja, do que a gente leva para dentro de casa. Então eu falo que a educação é o reflexo de muito do que a gente tem de comportamento. Mas assim, hoje, infelizmente, se a gente fosse fazer um gráfico aí, as pessoas respeitam as questões ambientais muito por uma questão legal e pouco pelas questões aí sociais ou de educação ambiental. Ainda está muito distante esse ponto, infelizmente. Dentro desse... Agora vamos falar empresa. Tá. Qual a sua maior dificuldade como empreendedor, relação empresa-cliente? O que você acha que dificulta a relação, a retenção, a captação? E qual é o segredo que você encontrou para encontrar o seu cliente? Tá, legal a sua pergunta. Muito encontro, né? Não, encontrou. Não, mas é legal a sua pergunta. Sabe por quê, Wilson? Porque assim, o cliente em si, muitas vezes ele me procura quando ele tem uma dor, tá? Então, quando uma fiscalização bateu a porta dele, quando ele foi até o contador, ele foi fazer alguma alteração, foi fazer alguma coisa, e ele descobriu que mudou a legislação e ele tem uma obrigação ambiental a ser cumprida. Ou seja, ele vem na dor. Ele nunca vem no amor conversar comigo, tá?
E aí, nesse caso, eu apresento os trabalhos para ele. O que dificulta a retenção desses clientes é o entendimento da lei, que ela é complexa. E muitas vezes o brasileiro, eu não falo isso como um todo, acho que é bom deixar bem claro, eu tenho... e isso eu não estou passando, por exemplo, assim, vou falar o popular pano para os meus clientes, né? Porque eu tenho clientes muito fiéis, assim, a gente tem um tempo já de trabalho. Mas assim, muita gente que passa pela Gaia acha que tudo é no jeitinho. O brasileiro, infelizmente, tem um pouco disso. Ah, mas poxa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa. Não só pelo cumprimento da lei, mas é por conta esses fatores. Então, colocar isso, introduzir isso na cultura do brasileiro, ele é difícil. E o mais difícil ainda é se a gente fosse levar isso como um legado de prática mesmo, né? Então, para outras gerações, empresas familiares, porque quando você tem uma multinacional, você tem culturas já intrinsecamente ligadas ali dentro do que deve ser feito de processo da empresa. Agora, pensa numa empresa familiar, uma empresa pequena. As questões ambientais estão batendo nessas empresas hoje. Poxa, mas eu não tinha que fazer isso. Talvez você não tinha isso na época do seu pai. Talvez você não tinha que fazer isso há 5, 10 anos atrás. Hoje você tem. Entendeu? Então, assim, o mundo muda, as coisas mudam e você precisa se adaptar. Essa é a regra do jogo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre passo para os profissionais, as empresas que estão ali buscando o meu serviço de especialização ambiental, é que ele também vai ter benefício. Ele vai largar na frente de outras empresas. Então, eu dou um exemplo de uma concorrência. Se você se qualificar, você vai estar à frente dele. E você tem que ter isso como vantagem. Então, o meu trabalho ali de assessoria não é só no cumprimento das obrigações legais, mas também naquele papel de educação e de auxiliar, tá? Que é uma formação que eu tenho muito forte, a gente é parceiro nisso, que é o network, ajudar esse profissional também a crescer. Eu falo, a partir do momento que ele está pagando a minha assessoria, ele tem que... Aquele investimento que ele está fazendo em mim tem que valer. Não tem que ser um custo, tem que realmente ser um investimento. Então tem que ter um retorno para ele. E as estratégias de gestão ambiental, elas são investimento para a empresa. Basta ela olhar isso como uma estratégia e não como uma obrigação. Certo. Então, o que eu entendi você pontua aos seus clientes que regularização ambiental é investimento. Total. Custo é ele não ter. Exatamente. Porque na frente vai ficar muito mais caro. E correr atrás do prejuízo... Eu posso te dar um exemplo disso que você está falando? Bem prático de investimento, custo versus investimento. Vamos pensar assim, se você não tem uma licença, e a licença ali te obriga a uma série de fatores, você precisa gerar e gerenciar o seu resíduo, você precisa controlar sua poluição atmosférica, tem uma série de exigências dentro da licença que você precisa cumprir. É um calendário, um caderno, tá? Com práticas ambientais ali, para você obter a sua licença. Se a pessoa não tiver, ela vai estar arriscada ali a ter um passivo ambiental, que é o quê? A aplicabilidade de multa, tá? Então ela funciona da seguinte forma: o auto de infração com penalidade de advertência, penalidade de multa e lacração da empresa. Você vai perder a sua atividade. Quanto você investiu para aquilo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você investiu e você cumpriu as práticas, pensa onde você pode chegar. Hoje existem empresas, a gente pode até falar de práticas de ESG se você quiser, existem empresas que têm condutas de trabalhar com fornecedores ou parceiros, que são seus stakeholders no mercado aí, que possuem uma gestão ambiental aplicada dentro da sua empresa. Então, imagina que nessa concorrência você tem um fator positivo ao seu lado para você atingir novos mercados. Muitas vezes você está vendendo para uma empresa ou para um mercado que não liga para isso. Mas e para bater na porta daquela empresa que só deixa entrar quem tem documento? Entrar naquela empresa que tem gestão ambiental de fato. Você vai entrar ali, você vai entrar pela porta da frente. Aquele seu concorrente desleal que não tem esse documento, ele vai bater na porta e vai voltar. Então, ou seja, você tem ganho de mercado. Isso é o mais importante. Então, outro toque aí para as empresas, as pessoas, tenha sempre esse escudo, né? Você já tem um cartão de visita preparado por um profissional que, assim, vai te eliminar quilômetros de estrada que você não vai ter que esse profissional já vai ter trilhado para você, em vez de você ficar se preocupando com isso,
o seu serviço elimina esse trajeto. Imagina a dor de cabeça de um empresário dele acordar todo dia e saber que ele está só ali para resolver um problema. Que ele está ali para cumprir uma obrigação, pagar boleto, pagar taxa, fazer aquilo. Então não tem sentido nenhum você empreender. Vai virar CLT em algum lugar e deixa quem realmente sabe empreender e entrar nessa regra do jogo cumprir as obrigações. É que eu falo, você está entrando no jogo que se a gente fosse colocar isso a uma situação, por exemplo, de investimento, né? Se você quer um investimento com o mínimo de risco possível, o mínimo dele, desculpa, mas talvez vai virar um funcionário público. Você vai ter ali uma estabilidade de carreira, você vai ali fazer seu trabalho. Eu não estou falando de dificuldade de trabalho, estou falando de estabilidade. Se você quer alguma coisa moderada ali que você vai arriscar mais, se fosse fazer um paralelo de investimento, vai ser um CLT. Se o empresário achar que a empresa que te contratou achar que você não está fazendo um bom trabalho, ela vai te mandar embora. Entendeu? Agora, se você quer investir em alto risco e ter um bom retorno, aí depende muito daquilo que você faz e como você faz, monta uma empresa. Vira um empresário. Aí você vai ter que fazer o quê? Praticar as regras do jogo. Para você ganhar mais, você tem que se qualificar mais. Não adianta você qualificar os seus funcionários, não adianta você ter um melhor produto, um melhor serviço no mercado, falar que você é referência dentro dele e você não ter um mínimo de obrigação legal ou, principalmente, você não usar as obrigações que você tem, a gestão daquilo, você não usar isso ao seu favor. Você tem ferramentas hoje que podem te ajudar. O exemplo disso é o ESG, né? Que são práticas aí desenvolvidas à ONU lá em 2014. Kofi Annan, ele falou assim, poxa, vamos criar aí algumas práticas, né? Para, ao invés de ser uma obrigação de certificação, para que as empresas trabalhem. Então ele dividiu em 3 partes, né? O environment, que seria a parte ambiental, né? O social, que é a parte social, e o governance, que seria a parte governamental da empresa. Então ele dividiu em 3 pontos ali dentro você cria estratégias que você possa fazer o quê? As medições. Todos os aspectos, os impactos da parte ambiental, como você lida das questões ambientais dentro de uma empresa, com os colaboradores, com os seus stakeholders, são todos envolvidos, sociedade, os legisladores e fiscalizadores, ou seja, municipal, estadual e federal, que você tem as obrigações a cumprir, a inclusão dentro da empresa e a parte governamental, que é a governança, que é a alta direção ali da empresa, ter transparência, né? Poder ser uma empresa ética, ser uma empresa correta para se trabalhar. Você vai querer colocar o seu currículo se você é uma pessoa que quer trabalhar hoje em dia. Esse é um problema da mão de obra também, né? A mão de obra tá difícil. Mas acho que as pessoas também estão olhando e falando assim, pô, eu não vou trabalhar numa empresa que não tem, sabe, o mínimo de gestão ali dentro. Como é que você vai crescer? Você tem um plano de carreira? Você tem alguma coisa? Então, assim, usa isso a teu benefício. Você vai conseguir melhores colaboradores, você vai ter melhor gestão, você vai estar melhor no mercado. Imagina se um dia você quiser abrir capital da sua empresa. A gente está falando de um mundo pequeno para um mundo grande, né? Como é que você vai ser bem recebido? Você quer ser bem recebido lá na hora que você abrir o capital da sua empresa? Você vai chegar uma empresa sem gestão, você bate na porta e você volta. É simples. Como é que você vai querer vender para uma multinacional? Como é que você vai querer se relacionar com esse mercado se o mercado não te olha com bons olhos? Pô, aquilo ali é uma empresa que tem passivo, aquela empresa que não cumpre as obrigações. Como é que você quer chegar no mercado? E eu prefiro que as portas se abram para mim, não que se fechem. Aproveitando esse gancho que você me deu aí no meio. Boa. O que a gente ouve muito de queixa de quem empreende é a falta de tempo. Falta de tempo para a família, para os filhos. Você, que eu sei que é quase um coelho, né? Que já produziu 3 meninas. A Rafa, a Marina e a Fernandinha. Exato. E tem o Larry lá ainda. Vier? Não sei, acho que é melhor que não vier não, mas tem a família toda aí, é grande. E aí, como que equilibrar isso? Cara, bom, minha torcida organizada tá lá, beijo família. Não é fácil, assim, eu comecei aí, quando eu conheci a Karine, né, ali no ano de 2006, mais ou menos, de 5 para 6 ali, logo a gente já teve a Rafa, né, então a gente começou a crescer junto ali, 2 moleques, sabe, 2 jovens ali, eu e a Karine, jovens ali, morando ainda na casa dos pais, né, e 1 ano, 2 ali pra frente ali, a gente já tava com esse espírito de empreender e tal, tava estudando, faculdade ainda e tal. E é difícil, né, cara? É difícil. Aí, assim, eu acho que a gente foi aprendendo com a vida. Fazendo um paralelo disso com a empresa, hoje eu sou um empresário totalmente diferente do que eu era
há, por exemplo, 15 anos atrás. Eu era muito acomodado, assim, então eu achava que é tudo tranquilo, tal. Esse ganho que eu tenho é o suficiente para eu ter a vida que eu quero. E só que aí as coisas foram acontecendo, né? Nessa fusão da Gaia, a gente teve, fazendo um paralelo de empresa com família, né? A gente teve aí a pandemia, né? 2020. Nessa época, a Gaia, que é a parte da minha esposa, da Carinha, ela tinha 30 funcionários, tava bem ali, aí não manda o pessoal embora, fica. Aí a gente segurou todo esse rojão e tal, e aí a gente segura rojão de família. Quando a gente passou toda essa aprovação de pandemia, a gente falou, pô, legal, né? Agora vamos voltar pro mercado de novo. A gente voltou com força total e veio uma filha, né? Veio a Marina. Não era uma filha planejada, mas é uma criança extraordinária. E o que a gente percebe? Que isso dá um novo gás pra gente, né? A Marina tem 3 anos, inclusive vai fazer 3 anos agora, dia 23 de fevereiro. Ela tem 3 anos e menos de um ano atrás, vou colocar quase 1 ano e meio, 2 anos aí, a gente descobriu que a Karen estava grávida de novo e veio a Fernanda, né? Também não estava planejada. Aí hoje eu me deparo numa situação que eu tenho uma família com 3 filhas, né? E lidar com isso, né? Eu acho que fazendo um paralelo com relação ao mercado, é a resiliência e mostrar que a gente tem a capacidade de tirar proveito de tudo isso, né? Não adianta eu me estressar, achar que nada vai dar certo, brigar com a minha esposa, brigar com os meus filhos, brigar com os meus amigos. Não que eu não faça isso de vez em quando, né? Quem me conhece Nunca vi isso. sabe, né? Imagina, eu sou sempre bom humor. Mas eu acho que assim, a situação principal dessa é assim, a gente, pô, eu não sou um cara muito religioso, mas assim, o que eu penso é assim, né? Por que aconteceu isso comigo, né? Por que eu cheguei nesse estágio? E eu me sinto muito capacitado, muito preparado para fazer isso. E ter um relacionamento, família, filhos, cara, me dá um gás gigantesco assim para poder fazer cada vez mais, ser uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, leal com os meus clientes, leal com o mercado onde eu estou, com os colaboradores, os profissionais que trabalham comigo, são vários aí. E é muito legal isso, assim, a gente aprende que esse conceito, a palavra família, ela é muito forte, né? E aí, quanto mais ela cresce, quanto mais elo você tem dela, mais você se fortalece. E aí você adquire, conforme o tempo, a experiência, a responsabilidade. E aí você percebe também que nem tudo é só trabalho, né? Você tem que sair um pouco disso, olhar para sua família, cuidar dos seus filhos, apoiar a sua esposa, né? Ajudar ela, incentivar em tudo que está acontecendo. E aí entra o principal disso. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho um time extraordinário, entendeu? Porque eu tenho pessoas do meu lado que são fantásticas, entendeu? Eu tenho pessoas que eu tenho o prazer de chamar de amigos que trabalham comigo, pessoas que me ajudam, que me aconselham, não precisam estar no meu leque de CNPJ. Pô, você é um grande amigo que eu tenho aí, a gente se conhece, não digo que há muito tempo, ao tempo do CNPJ da Gaia, mas o que a gente conversa, o que a gente bate papo. Então, assim, é uma família, aquilo que você se transforma e você vai transformando sua vida durante essa caminhada, entendeu? Quem fica e quem vai indo com você é fruto daquilo que você vem lapidando, saca? Então, tipo, é isso pra mim. Certo. Fui foda nessa, né? Foi. Nossa, profundo. Assim, outra questão que eu acho que é basilar para todo empreendedor. Gestão financeira. Que a gente sabe que a gente planta, nem sempre a semente germina. E aí, se você tem algum planejamento, plano de aposentadoria, visão de futuro, de como que vai ser daqui a 10 anos, você consegue já ter essa noção? Ou ainda é muito coração? Vou para cima que eu tenho saúde? Tá. Hoje sim, e eu falo que eu tô trilhando ele. E eu, infelizmente, tenho que admitir os meus erros e falo que por muito tempo eu negligenciei isso. Lembra que eu falei que há um tempo atrás, na minha visão, era assim, cobre minhas despesas, eu tô vivendo, tá tudo certo. Mas a vida não é só isso. E o que me ensinou a ter essa mudança de visão assim, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais experiente. Eu comecei a empreender ali, tinha meus 20 e poucos anos, hoje eu tenho 42 anos. E a gente percebe como o mundo muda, nós mudamos, nós nos tornamos mais responsáveis, temos os filhos, o legado. E você ter uma experiência de base financeira aí, ela é muito difícil.
Eu já tropecei muito na vida, já tive negócios, na verdade não falamos sobre isso, mas eu já tive negócios que eu quebrei, tá? A Gaia e a Novo Mundo são cases aí resilientes, mas de sucesso, de erros e acertos que estão no mercado, né? Mas, por exemplo, eu já tive uma empresa de eventos que não deu certo, né? Eu já investi na área de alimentação que não deu certo, eu já tive uma marca de roupa que não deu certo. Então, assim, eu sempre fui um cara empreendedor que eu quis meter os pés pelas mãos, assim, e eu era descabeçado, eu descapitalizava a Gaia, a Novo Mundo, para realizar outros sonhos e eu me perdia nele. Hoje eu sou muito mais centrado nisso, eu tenho um planejamento, eu tenho uma estrutura, uma base financeira, entendeu? Saber que aquilo é uma parte da minha aposentadoria, né? É óbvio que ainda desde a Gaia, da parte de paisagismo, a gente passou um período bem turbulento aí por conta de recursos que a gente precisou dispor para fazer cumprir com todas as obrigações que tinha para encerrar as atividades de paisagismo da Gaia, né? A Karine continua numa outra parte agora. Para ser bem simplista aqui, ela está num trabalho de desenvolvimento como se fosse do ESG, mas da parte social ali, tá? É um trabalho diferenciado dela. Então ela tem esse legado da Gaia, que seria a Gaia Integra, né? Então pensa que tudo que a gente tinha ali da parte de paisagismo, a gente encerrou, teve que fazer toda uma estrutura e você dispõe de capital para aquilo, né? Então, se falasse assim, se eu tivesse uma mente que eu tenho hoje, talvez há 10 anos atrás, eu teria sofrido menos na pandemia, né? Eu sei que a pandemia mexeu com muita gente, mas ali foi um grande impacto pra gente. E hoje, assim, eu não digo que eu corro atrás do prejuízo, mas eu digo que é uma baita de uma lição aprendida e para que me faça a ser uma pessoa melhor ali e mais bem estruturada para chegar lá no futuro um pouco mais tranquilo. Mas se eu tô com meu pé de meia feito já, se eu tô tranquilo, se eu posso me aposentar e tomar água de coco na praia, ainda não. Não. Gostaria, mas a Karine também não deixa. Não deixa. Você tem alguém que te oriente ou você chegou graças a esse aprendizado? Mas você acha necessário a busca de assessoria para gestão? Porque a gente sabe que o empresário ele tem um sonho, uma ideia, e é isso que ele... Mas as ferramentas, ou a gente aprende na escola, que normalmente... Não, né? A gente tem um alicate, uma chave de fenda, e sei lá, uma Philips. E uma fita, aquela prateada, Silver né? tape. Silver tape. E seja o que Deus quiser. Você, na sua visão, você acha necessário as empresas pequenas ou iniciantes buscarem o auxílio de outros profissionais antes de quebrar? Fundamental. Eu acho que eu só não quebrei no passado porque eu tive base, entendeu? Muitas vezes eu negligenciei essas bases. Eu não tenho problema nenhum de dizer que a minha base familiar não teve muito uma estrutura financeira muito formatada, tá? Mas assim, nunca me deixaram na mão em nada, mas assim, era uma estrutura daquela de sempre estar pagando incêndio. Quando eu conheci a Karine, ela veio de uma base familiar muito sólida. A Karine, ela é muito organizada. O pai da Karine é uma das pessoas que mais me incentivam, que mais me aconselharam. Meu sogro, o seu Rodrigues, eu amo ele de coração. E ele é um pai para mim, assim. Então, ele sempre foi uma pessoa que ele apostou muito na gente, assim, na Karine, em mim, assim. Falava, poxa, legal, incentivo vocês. Olha, vocês precisam guardar um dinheirinho, vocês precisam se organizar aqui e tal. E acho que eu acabei levando a Karine para um caminho que eu sou muito mais sonhador, ela é muito mais pé no chão. Então a gente se desvirtuou um pouco nesse momento e talvez ele tivesse se planejado melhor. Mas o conselho que eu dou para todo empresário, aquele cara que vai começar, ele tem que ter a base, né? Eu acho que a base dele é você conhecer o seu negócio e não só o seu produto ou o seu serviço. Tem um comercial do Sebrae que eu acho muito engraçado, né? Passou há muitos anos atrás aí. E era de uma pessoa que amava aquele ambiente de padaria, né? Ele falava, eu sempre amei padaria, esse ambiente que as pessoas chegam, podem tomar um cafezinho, comprar o seu pãozinho, ir para casa, é um ambiente alegre, feliz. E eu resolvi empreender e ter uma padaria, mas eu descobri que eu não entendo nada de finanças.
E agora? Conte com o Sebrae vai ajudar de você. Então eu acho que é isso, você procurar empresas, gestão. Hoje você tem particulares, se você tem condição de pagar uma assessoria, pague. Se você não tiver condições, procure alguns órgãos, por exemplo, algumas entidades como o Sebrae, por exemplo, que pode te auxiliar, tá? Tem algumas ferramentas grátis também. Procure estudar o mercado. YouTube, por exemplo, está cheio de ferramenta para isso. E assim, geralmente a gente procura um contador, procura ouvir as pessoas que estão do seu lado, seu advogado, seu contador, seus amigos que já passaram por isso também. Seu sogro. Meu sogro, seu sogro. Se você forem bons conselhos e entenda que a vida é um eterno aprendizado e empreender, cara, as coisas mudam todo dia. Então assim, é importantíssimo que você entenda lá de marketing, de pessoas, de finanças, de gestão, não só dos processos do seu negócio. Tá? Então, assim, você tem que entender de tudo um pouco. Se você tiver um bom capital e ser um bom gestor, você aplica os seus recursos em profissionais para isso. Mas essa não é a realidade dos pequenos empresários, né? Então, você precisa aprender um pouquinho de cada coisa aí. Com certeza. Com certeza. Então, a gente trilha sempre porque o que eu vejo é que as pessoas, quando começam a empreender, elas se voltam muito para dentro do seu negócio e acabam perdendo essa oportunidade. Então, qual seria o seu conselho para fugir dessa bolha que a gente acaba criando? É uma defesa, porque às vezes a gente sabe que está errando, mas fala assim, puxa, vou admitir, vão achar que eu sou incompetente. E assim, nós crescemos para nunca ser apontado como um fracassado, um incompetente. E, às vezes, por causa dessa questão, a gente cria essa proteção de não conversar dos problemas. Então, na sua visão, o que você diria para uma pessoa que está caindo nesse erro de se fechar? Se você está começando no mundo do empreendedorismo, entenda, a palavra já diz, é o começo. Quando você era criança, você aprendeu a andar, você aprendeu a ler e escrever. Você adolescente, você aprendeu a caminhar com as suas pernas, a ir para a escola sozinho. Na faculdade, você teve um direcionamento. Tudo é um aprendizado. Então, a base do aprendizado, na minha opinião, ela é a humildade. De você saber que você não sabe. De que você tem que entender que você não é o expert em tudo. Entenda, eu preciso aprender. O aprendizado é algo constante. Então, tenha a humildade. E, ao mesmo tempo, use toda a sua base e sua inteligência, como você desenvolver um projeto, quando você desenvolver uma empresa, ao seu favor, mas também se relacione, se abra para o mercado. Porque se você for um empreendedor fechado no seu mundo, eu não erro, meu problema eu não exponho para ninguém, nada está errado, ali está o erro. Agora, você é uma pessoa que está buscando aprendizado, é uma pessoa que está buscando o conhecimento, que está tentando aprimorar a si e ao seu negócio, uma boa fonte aí de captação de todas essas informações, na minha visão, é onde a gente se conheceu, o network. Né? O network vai ser para você vender o seu negócio, para você ajudar o teu parceiro de network, se relacionar mais, mas ali você acaba aprendendo. Eu comecei a fazer network ali em 2017, 2018. Eu sinto que houve uma transformação significativa na minha vida como empresário. Então, assim, são bases. Então, primeiro de tudo, seja humilde, abra sua mente e faça network, cara. Você vai conseguir crescer. É só assim. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que você não falou, mas eu acho importante a gente lembrar isso. Lembrar aqui. Quem ensina, aprende mais. Você já foi professor, né? Já fui também. Esse foi um desafio engraçado, assim, eu comecei a lecionar em 2011, né? Eu lecionei até 2018. Foi um espaço curto até de tempo aí, mas assim, para mim acho que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Eu tenho orgulho dele, porque você tem a capacidade ali de vivenciar a experiência do outro, né? Lecionar, você faz parte da vida de alguém. Se é 1 ano e meio, 2 anos que você está com aquela turma, com aquela pessoa,
Cada dia que ela entra na sala de aula, ela está buscando algo, ela tem um problema, ela tem uma necessidade, ela tem uma expectativa, ela tem um network que ela faz, um relacionamento que ela vive, e você vive tudo isso. Então ali era uma entrega gigantesca no meu trabalho, né? Ali eu percebi que realmente, pegando aí um pouco das estratégias do Sun Tzu, né? Da arte da guerra, né? É ser um líder servidor, né? Então você tá ali na frente, você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar na prática, fazer o seu melhor, e foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz. E surgiu isso aí porque quando eu estava estagiando ali em 2006 ainda, 2006 ali para frente, 2006, 2007, eu comecei a fazer um trabalho de gestão e educação em uma obra grande que eu tinha que ficar... seria como se eu fosse palestrar em algumas empresas, diretores, grupos gestores das empresas, para dar toda a explicação do que estava acontecendo naquela obra. Era uma obra de grande impacto que ele cortou praticamente, era uma rodovia que cortou praticamente um município que tinha muitas indústrias, então eu precisava sempre prestar os esclarecimentos, eu era essa pessoa lá. E ali eu percebi que essa parte da comunicação, as pessoas tiravam dúvida, o aprendizado, e você se capacitar, querer se capacitar cada vez mais para poder ensinar, né? Aí quando eu me formei, eu fui fazer alguns cursos de especialização e ali surgiu o interesse em lecionar. E aí eu fui lecionar na antiga Escola Técnica Mogiana. Infelizmente ela não existe mais, né? Do Ivan, grande amigo Ivan. E assim, foi uma experiência fantástica. Ali passaram vários alunos que hoje, alguns ainda me chamam de professor, mas muitos me chamam de amigo. Eu já encontro alguns no mercado de trabalho. De verdade, assim, acho que a melhor experiência que eu já tive na minha vida foi lecionar. Eu parei mesmo por uma necessidade de tempo, de gestão de tempo, né? Falta de tempo de dar aula. Eu já entendi que eu não estava conseguindo entregar aquilo que eu era capaz de entregar por uma questão minha de tempo mesmo, né? Foi exatamente nessa fusão da Gaia com a Novo Mundo. E aí eu falei, olha, eu não vou entregar metade daquilo que eu sei fazer. Então eu preferi sair. Mas foi uma experiência fantástica, assim, eu amo, acho que dá para perceber, eu amo falar, eu gosto de explicar aquilo que eu sei, eu gosto de aprender com as pessoas também, né? Cada um tem sua história ali também, mas é fantástico. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi lecionar. Ensinar é fantástico. Muito bom. Você acha que faz falta, assim, no nosso país, ter uma escola onde quem está no mercado... Porque escola de administração tem um monte... Assim, a gente vai citar mas que as pessoas que trabalham possam transmitir o que aprendeu no dia a dia. Entendi sua pergunta. Você sabia que essa pergunta que você está fazendo é uma dor da maioria dos alunos quando eles se formam? Eu vou dar um exemplo de todos os alunos falando que eles não têm nada de gestão empresarial. Então, qualquer curso, você pode pegar administração, que é o mais simples. Eles falam, poxa, mas eu não entendo nada, não sei, eu queria empreender, eu não sei. Tem uma coisa muito interessante que a internet trouxe, que é a oportunidade de você empreender, de você ser dono do seu próprio negócio. Existe... Eu não sei exatamente a base desse estudo, não é a minha área, tá? Mas diz que a cada 10 pessoas, um exemplo, 4 pessoas ali têm o DNA de empreendedor nato. Aquela pessoa que sempre está se virando. Eu acho que eu me encaixo nessa, porque antes de ter Gaia, todas essas empresas, eu sempre fui um cara correria, fazia muita coisa ligada à música, à cultura. Eu era um cara que estava envolvido sempre em fazer coisas, tá? E sempre o chamado do it yourself mesmo. Faça você mesmo, eu ia lá e pau no gato. O que eu sinto em relação a isso é assim, hoje a gente tem uma desconexão, assim, um lastro muito distante entre a pessoa que está se formando e esse mercado mesmo, né? O profissional aqui, quando ele vai contratar, ele fala que o mercado está difícil, que o profissional está difícil, que ele não sabe, mas esse cara aqui não tem base. Ele se perde um pouco também, é muita informação. E ele quer entender mais desse negócio. Só que muitas vezes esse aqui a gente tem que acalmar também. Que é como dizia o seu Miyagi, pequeno gafanhoto, calma aí, você está entrando no mercado. Você já não vai entrar como CEO, como diretor, como um... Cara, você tem que entrar ali como um trainee. Você tem que começar de baixo. E não é pro objetivo do cara lavar o chão, roer o osso. Não, mas é a humildade do aprendizado mesmo.
Então tem que ter, a educação ela é a base disso. É a paciência, é os dois lados se unirem e entender que esse mercado precisa desse profissional, entender que se ele tem essa dificuldade, o mercado tem também o papel de educador, e esse que está entrando também entender que ele não vai ser o CEO da empresa ou uma pessoa que tem o melhor cargo em 2 meses. Então assim, talvez você assista um Reels desse conteúdo aqui em 40 segundos, mas a sua carreira profissional não vai se passar em 40 segundos. Talvez ela vai se passar ali em 40 anos. Isso é ruim? Não. Mas é aquilo que você traça para você. E sempre ser humilde. Eu tô aqui, eu preciso aprender. Então, Du, vamos lá. Que eu gosto de fazer essa perguntinha aqui para encerrar. Boa. Mas vamos imaginar que o Du de 2026 está olhando agora para o 2025. E aí, o que você acha que ele ia dizer para o 2025? Olha, eu tenho que... Eu acho que eu não posso imaginar o que ele pode dizer, mas eu posso ter expectativa do que ele pode dizer, né? Eu queria que ele falasse parabéns, né? Porque, assim, a gente passa por momentos de turbulência gigantesco, econômicos, sociais, climáticos, problemas cada vez mais de saúde. E eu olhando a transformação que a minha vida teve, né, de quando eu comecei a empreender até agora, no que tange aprendizado, negócio, família, amigos, eu acho que ele tem que olhar para mim e falar assim um pouco assim, parabéns, mas não acabou, né? Continue a nadar, entendeu? Continue a remar, continue esse trajeto, continue a sua humildade, continue fazendo aquilo que você se propôs a fazer de fato, né? Então, é isso, assim, eu gostaria de receber, assim, todo ser humano gosta de elogio, né? Eu gostaria que ele elogiasse aquilo que eu venho fazendo, mas eu gostaria que esse Edu de 2026 olhasse para o Edu de 2025 e falasse assim, esse é o caminho, mas você não chegou no final, então continue fazendo o seu melhor, entendeu? Esse é o maior incentivo. Acho que assim, a gente tem que ser elogiado por aquilo que a gente faz, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ser elogiado por aquilo que a gente faz, a gente tem que ser sempre colocado com o pé no chão. A gente não pode fazer com que esse elogio se transforme num balão e leve a gente para a atmosfera, entendeu? É assim, ó, legal, bacana, parabéns, tô orgulhoso de você, mas continue trilhando seu caminho. Ele ainda tem chão. É isso. Projetos para esse ano. Já pode adiantar alguma coisa? Filhos não, tá? Filhos não. Filhos não. Sofri menos. O ano passado eu sofri muito com o meu time, né? Você sabe disso. Agora tá tendo algumas alegrias aí, tá rolando. Por favor, Corinthians, continue me dando alegrias, né? O Santos subiu pra Série A. Então vocês estão aí garantidos. A gente tem mais... 6 pontos estão garantidos. Bom, não vamos ficar na zona de rebaixamento. A gente passa esse ponto para outro. Mas, assim, eu acho que é um ano... eu sempre faço essa reflexão com a Karine, por exemplo, assim, né? Final de 2025. Começo de 24 para 25, a gente faz sempre essa reflexão. E essa é uma pergunta que a Karine me fez andando na praia, assim, lá na casa dos meus pais. Meus pais moram na praia. E ela me fez essa pergunta: e aí, o que você espera de 2025? Eu falo assim, cara, eu espero que ele seja um ano saudável. Que ele seja um ano bom pra gente poder ter condições de conduzir aquilo que a gente tem traçado como meta, porque tá muito nítido o que a gente quer. A gente não chegou aqui, falando no caso meu e dela, né? Não chegamos aqui ontem. A gente tá um tempo já trilhando isso. Será que a gente realmente não sabe o que a gente quer? Então, muito pé no chão e ter muita saúde, ter notícias boas, notícias que nos alegram dentro de tudo isso que acontece, de tanta turbulência aí. Eu quero sorrir mais, cara. Eu quero viver, se puder viajar, viaje. Se não puder, também curta esse momento aqui. E é isso, saca? Tipo, precisa ser um ano mais leve. A gente já teve anos muito pesados, Wilson. A gente passou aí, como eu disse, pandemia, perdemos muita gente. Eu vejo muitos amigos aí que têm os seus entes queridos, né? A gente chega nessa fase da vida que os nossos pais, nossos avós aí estão indo, né? E aí a gente fica assim, poxa, qual que é o nosso papel? Cara, o nosso papel é tudo aquilo que ele ensinou pra gente, a botar isso em prática. E, cara, a vida já é foda. Se eu ficar também chorando, cara, vai ser mais foda ainda. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o foda ruim, transformar no foda bom e deixar a vida foda, saca?
Porque foda, se não tivesse uma foda, a gente não tava aqui. Não é não? É isso. Graças a foda. É Cara, isso. foi sensacional. Da hora, mano. Eu que agradeço. Assim, e espero que em 2025 tenha mais pedal, que a Fernandinha já tá vai crescendo, pra escolinha. já tá indo, tá Gente. muito próximo isso. E a gente Volte a pedalar. volte a pedalar. É isso. Obrigado e Valeu. Da hora. Obrigadão, jovem. Obrigado por tudo. Valeu. aí o My heart's a ding-a-ling, a puppet on a string, c'est la vie. So lay your hands across my beating heart.